Olá pessoal, hoje estamos com essa caixa passiva que não tem amplificador, né? Só a caixa com drive de alto-falante, um alto-falante aí de 250 watts, e vamos montar aí um amplificador dentro dela. E nessa parte de trás aqui vamos colocar aqui um módulo pendrive USB Bluetooth com um pré-amplificador com 3 tonalidades, grave, médio e agudo. A princípio, essa aqui é a placa que eu já comprei montada na internet de pré-amplificador. O módulo Bluetooth USB, também comprado na internet. Trabalha aí com de 12 a 20 volts. Dissipador de calor. Placa de 200 watts, comprada na internet. Veio desmontada, aí vamos montar ela. Mas também ela tem já vem de montada, sai um pouco mais caro. Essa placa ela já vem com retificador e o local para pôr 2 capacitores para facilitar o trabalho. E o transformador que vamos medir a voltagem dele para ver se é compatível. E o transformador que nós vamos ver a voltagem para ver se é compatível com o circuito. Essa placa aí trabalha aí com de 40 a 55 volts aproximadamente. Costumo aí montar pelos componentes menor, do menor para o maior, porque quando coloca aí os componentes maior, para colocar os menor atrapalha muito. E aí eu prefiro colocar do menor para o maior. E vamos começar aí pelo diodo, o N4007, que é o diodo, né? Nessa placa utiliza aí 5 diodos, um N4007. E essa faixa branca coincide com essa faixa preta, então a posição dele vai ficar assim, ó. Que é a faixa preta, que indica aqui o catodo. A faixa branca vai ficar nessa posição. Vou colocar aí. Coloquei aí os 5 agora. Soldar a parte de baixo e cortar o restante dos terminais. Próximo passo, o resistor, que é um pouquinho complicado. O resistor que vamos trabalhar aí é de 4 faixas. E lá atrás está o número de faixa correspondido com a cor do resistor e o valor. E aí eu vou mostrar como é que faz para saber qual é o valor do resistor. Temos aqui o primeiro resistor. Esse resistor, ele tem aqui a cor. Tá ruim de focar. E aí tem a cor cinza, vermelho e marrom.
e vamos conferir aí. O número 1 vai ser o oposto da onde está o de cor dourado, cor de ouro. Nós vamos começar a contar do oposto dele. Esse aqui vai ser o 1, 2 e o 3. O cinza é 8. Vamos colocar o 8 no papel. O segundo é o vermelho. O vermelho é o 2. Vamos pôr o 2. O terceiro, que é o marrom, nós vamos colocar em quantidade de zeros. Que aqui no caso, o marrom, ele equivale a 1 e 1 zero. Vamos só acrescentar aqui o 0. Esse resistor é de 820R. E o local dele vai ser aqui, ó, 820R. Resistor que é marrom, preto e vermelho. Marrom é 1, preto é 0 e o vermelho são 2 zeros, referente a 2, 2 0. Então vai ser 1000R, que pode ser representado da seguinte forma: 1K. K é igual a 3 zeros. Então ele pode aparecer 1000R na placa ou 1K. E aqui está o local dele. 1K. Está aqui no local dele. O próximo resistor, vou colocar o ouro para a extremidade esquerda e conferir daqui para cá, ó. Marrom, preto, marrom. Marrom é 1, preto é 0, e marrom é 1 0. A terceira faixa é 1 0. Então é 100R. E está aqui, ó, 100R, 100R. Quando chega número de vírgula, fica um pouquinho complicado, mas é fácil de entender. Esse aqui tem azul, cinza, ouro e ouro. Então vai ser 6, 6, cinza é 8 e o ouro, a cor de ouro, como é divisão, é mais fácil você calcular como se voltasse vírgula. Se for ouro, volta uma vírgula. Se for prata, volta 2 vírgulas. Nesse caso aqui é ouro, então vai voltar uma vírgula. Então vai ser 6,8R, que pode ser representado também como 6R8. Na placa tá 6R8, 6R8. E na hora de colocar o resistor, não tem polaridade, não tem posição. Pode ser tanto assim quanto assim, ao contrário. Não tem polaridade. O outro resistor, ele tem 4 cores aqui, só que a gente vai conferir até o quarto. Esse aqui é a tolerância dele. Mas para acharmos aqui o local dele na placa, precisaremos só conferir esses 4, que é laranja, laranja e o cor de prata. Esse prata, ele volta 2 casas, e a cor laranja, laranja é 3, 3, 3. Então vai ser 3, 3. E o cor do prata volta 2 casas na vírgula. Então vai ser aqui
Uma, duas. Então o valor desse resistor aí é 0,33, que também pode ser encontrado, ele pode ser representado por 0R33. Na placa ele está representado como 0,33 R. Resistores de potência de 5 watts, eles tendem a aquecer muito, e é por isso que é feito essas curvas, porque como o aquecimento começa aqui, aí ele começa a espalhar no metal, que é um bom condutor, e se ele estiver direto na placa, daqui para cá, facilmente ele vai aquecer a solda que está aqui embaixo e vai criar mau contato futuramente no amplificador. E eu encosto ele na placa assim, para passar cola araldite ou silicone, que aguenta calor, né? E eu coloco cola nesse resistor, porque como ele vai ficar dentro da caixa, ele vai vibrar com o alto-falante. Quando tocar a música ele vai vibrar e vai quebrar a solda. Por esse motivo ele está com a perna prolongado e está próximo da placa que vai ser colado. Os resistores que geram dúvida aí já falei. E agora eu vou só colocar os outros seguindo a mesma lógica, vindo agora pela cores, seguindo a mesma lógica do que já foi feito aqui. Resistor que confunde também, que é no caso quando tem o preto. Aqui tem o vermelho, violeta e preto. O vermelho é 2, violeta é 7 e o preto não tem 0, então não coloca nada, então vai ser 27R. O mesmo acontece com o de 10R também, que vai ser marrom, preto e preto, que não tem 0, que vai dar 10R. Aqui está o local do 27R. Para soldar, eu coloco o ferro para um lado e a solda para o outro. Eu aqueço e soldo. Veja. Coloca aí a solda de um lado e o ferro do outro. Solda de um lado e ferro do outro. Transistor A1015. Na placa já está aí a forma dele, né, o desenho dele, olhando de cima, já tem a posição dele aí, o mesmo desenho, é só obedecer o desenho aí. É só obedecer o desenho dele, ó. E o chip 41, chip 41C, está aqui o local dele, e vai ficar aí com o coletor pela parte de trás, ó, conforme está o desenho. Aquela faixa preta é o coletor. O coletor é essa estrutura metálica aqui que vai ficar para trás. Todos eles vão ficar na mesma posição aí, com o coletor para trás. E o 2SC5200, que é aqui, ó, o coletor também para trás. Soldagem aí do transistor.
ferro de um lado e solda para o outro. Capacitor poliéster 100 nano. Ele não tem polaridade, ele pode ser colocado tanto assim quanto assim. Não tem positivo nem negativo. O que pode ser confuso dele é esse número aqui, ó, que tá 2A104. 2A104, porque ele está na escala aqui de picofarad. Mas é simples de entender, ó, tá 104, né? É só fazer o inverso do resistor. O último, o 4, coloca em quantidade de zero. Você coloca o 1, o 0 e 4, 0. Assim, ó. Tá 2A 104 J. Ele está em picofarad. Para converter ele é assim, ó, 1, 0, o primeiro e o segundo, e 4, 0. 1, 2, 3, 4. E agora é só a gente dividir aqui as unidades, né? As unidades de milhar. Ele é 100.000 picofarad, que é igual a mesma coisa de 100 nanofarad. Então é de 100 nano. E aqui está na escala de nano, que é o 104. 104. Os três aí são de 100 nano. Esse que está só um risco na placa é um jump. É um condutor, um fio condutor aqui que eu utilizei a própria perna dos componentes. Eu cortei, né, que sobrou. Tem várias aqui, ó. Serve como jump. Capacitor cerâmica tá 331. É a mesma coisa do que foi feito ainda agora, né, com o poliéster. 331 é 3, 3, 1. É só colocar em quantidade de 0. $330 pico. Capacitor 331 vai ficar assim, ó, 3, 3 e 1, 0. Então é 330 picofarad. Na placa tá PF aqui, ó, 330 PF. Não tem polaridade também. Capacitor eletrolítico de 47 micro. Esse tem polaridade, ó. Aqui está o negativo. O negativo é esse lado. E na placa, os eletrolíticos aqui estão marcando o negativo, mas tem placa que ele marca o negativo. E o positivo aqui do 47 fica para o lado direito aqui, ó. 47 microfarad. Aqui, então o negativo vai ser para cá, para o lado esquerdo. Negativo para o lado esquerdo. E o positivo está o desenho de marra. 2.2. 2.2 micro, lado negativo. Na placa ele está marcando que o lado positivo fica para o lado direito. Não dá de ver muito bem por causa da impressão que saiu mal. Então o negativo fica para o lado direito.
4.700 microfarad. O negativo tá marcando aqui também, ó, 4.700. Então o negativo vai ficar para esse lado aqui, ó. O negativo 4.700 fica para esse lado aqui. Negativo. O positivo é o lado esquerdo. Ponte retificador, ele está marcando aqui o positivo e o negativo, né? E aqui também, ó, positivo é onde está o corte, mas tem um símbolo aqui de mais, ó, positivo, negativo. Então o positivo fica aqui. Positivo ali é o lado esquerdo, na placa lá o positivo. E os transistor 2SC 5200 é aqui com o coletor para trás, 1943, o 1943 aqui também, 1943. $5.200. E agora ficou faltando apenas aqui o resistor com a aspira, que nós vamos fazer agora. Resistor de 10R. Aqui é onde vai entrar o áudio, o positivo do áudio e o negativo do áudio. Aqui é onde vai entrar a corrente alternada. E aqui vai ser a saída do alto-falante, o negativo do alto-falante e o positivo do alto-falante. Agora vamos fazer a bobina. O transistor é recomendável aí soldar ele uma distância aí de no mínimo 1 centímetro, por mesmo motivo do resistor, é que ele aquece e pode soltar a solda. A aspira com o resistor dentro vai ser feito com fio esmaltado. É um fio que ele tem uma capa de verniz. Ele está aqui com aproximadamente 12 voltas e ele vai ter o resistor aqui dentro. O resistor vai entrar aqui dentro e vai ser soldado na placa. Para soldar o terminal tem que raspar. Pega uma faca e aí raspa. Para facilitar a raspagem, vamos segurar aqui e puxar aqui para ir raspando. Mas está raspado aí, ó. Aí, ó, o resistor ficou no meio do indutor e soldado embaixo. Primeira parte finalizada. Vamos para a segunda parte, que é colocar o dissipador de calor.